Oi, oi! Me chamo Maria Eduarda Marcelino e estarei abrindo a nossa apresentação do trabalho de História e Turismo do professor Leandro. Lotada com informações super interessantes da vida de Thomas Cook, Cook, ou só Thomas para os mais íntimos. Primeiramente, vou apresentar as nossas participantes. Temos a Beatriz Ramos Ponzeto, a Gabriela Oliveira da Silva, a Lívia Cripa Galante Gonçalves, a Lorena Lemos Lopes e eu, Maria Eduarda Marcelino Silva, que vocês já conhecem. O vídeo será dividido em 4 tópicos, sendo eles a trajetória e caminhos que levaram à construção da empresa e marca, o estilo de gestão e mercado em que atua, principais feitos que mudaram o segmento do turismo e números e dados sobre conglomerado empresarial. E agora a Gabriele vai poder dar início ao primeiro tópico. Nós iremos falar um pouquinho da construção da empresa e marca de Thomas Cook. Porém, antes disso, devemos retomar a história e trajetória que a antecede. Thomas Cook nasceu no dia 22 de outubro de 1808, pertencente de uma família pobre no Reino Unido. Devemos ressaltar que a sua nacionalidade inglesa influencia bastante as suas decisões futuras, graças ao desenvolvimento da Inglaterra como a primeira potência a se industrializar. Aos 33 anos de idade, Cook era um pregador da Igreja Batista que vivia em uma pequena cidade do interior da Inglaterra. Esse vilarejo se localizava a 20 quilômetros de Leicester e tinha poucos pertencentes e integrantes na igreja que Cook frequentava, pois naquela época o hedonismo e os bares possuíam mais visitantes e interessados do que a pregação religiosa, o que entristecia bastante o jovem Cook. Uma noite, pensando em propostas de intervenção para mudar essa realidade, Cook viu um trem. No mesmo segundo, inúmeros pensamentos tomaram a sua cabeça, principalmente o do que o trem permitiria a realização de viagens para inúmeras pessoas de inúmeras classes sociais. Aquilo fez com que a ansiedade de Cook aumentasse cada vez mais para uma mudança imediata. E no outro dia, ele já estava tentando convencer o gerente da companhia a ceder-lhe a locação de um trem para um congresso anti-alcoólico em Leicester. Um tempo se passou e no ano de 1841, ele organizou o primeiro tour de viagem a longa escala e conduziu 500 pessoas, tornando-se o primeiro passeio turístico de trem da história. Em Leicester, mais de 1.000 pessoas ouviram Cook falar dos perigos do álcool. O evento foi um grande sucesso, o que levou Cook, no mesmo ano, a abandonar a igreja e abrir uma das primeiras agências de viagem do mundo. Em sua companhia, ele usava campanhas publicitárias e de marketing para captar clientes, tornando-se uma empresa muito reconhecida, principalmente pelo fato de promover o turismo ferroviário com tarifas reduzidas, viagens em grupos, pacotes de turismo que permitia a democratização para a classe trabalhadora, e ele não deixava de acompanhar tudo presencialmente, para garantir que todos os pacotes e todo o agenciamento das viagens acontecesse de forma excelente, tornando Cook o primeiro guia de turismo da história. Agora nós sabemos um pouquinho da trajetória e caminhos que levaram Thomas Cook a construir a sua empresa. Em tese, ele acreditava que o turismo de lazer aumentava a sede por conhecimento e propiciava que ricos e pobres tenham direito a viajar, já que o turismo ferroviário e a sua empresa chegava para tornar essa realidade social possível, efetivando que o turismo ele sempre esteve presente. Porém, Thomas Cook revolucionou, democratizou e deu origem ao atual turismo moderno. Uau, já deu para entender um pouco da importância dele para o turismo, mas não para por aí. A agência de turismo Thomas Cook, originalmente batizada de Cox Tours, ofereceu seus serviços por mais de 175 anos para os europeus que queriam realizar as suas primeiras viagens sem grandes preocupações. Fundada em 1841, a empresa é amplamente considerada a empresa de viagens mais antiga do mundo. Lá em seu início, as excursões eram realizadas dentro da Inglaterra, e o fundador acompanhava os grupos oferecendo um serviço exclusivo e de qualidade, apresentando os pontos turísticos de cada viagem.
Com a expansão e o sucesso dos negócios, a família Koch começou a atuar de forma mais ativa nas empreitadas de Thomas, e tínhamos sua mulher e seu filho apoiando na organização e condução das viagens. A empresa Koch prezava por um ambiente colaborativo, e todos os colaboradores podiam sugerir e opinar em novos pacotes e oportunidades. O foco era satisfazer o cliente e garantir uma experiência única, e vamos combinar, era algo que eles conseguiam. A hierarquia era clássica, e cada funcionário tinha uma atividade delegada para si, o que ajudava na agilidade. O diferencial é a qualidade do atendimento e da experiência oferecida. Koch tornou acessível a viagem e o turismo à pessoa da classe trabalhadora e da classe média, padronizando e produzindo em massa o turismo, o que acabou se assemelhando muito à produção fordista. Pessoas com o mesmo comportamento, visitando os mesmos lugares e consumindo as mesmas coisas. Ao longo do tempo, o modelo foi sofrendo críticas, e Thomas usou toda a sua criatividade para se manter atual e atrativo para seu público. Durante seus roteiros, quando arranjava transporte barato, acomodações ideais e pontos de interesse para seus clientes, ele enviava artigos descrevendo as maravilhas dos percursos para os jornais da época. Koch chegou a criar um jornal voltado para orientação em viagens, onde justificava seus produtos visando atingir um público maior. E as inovações não pararam por aí. O filho de Koch, seu sócio na época, decidiu criar o Circular Notes, onde os clientes adquiriam uma moeda circulante que poderia ser trocada nos hotéis participantes. A ideia era criar uma rede de hospedagem em que o cliente teria condições de escolher a que mais te agradava e com tarifas diferenciadas. Viagem. Thomas Koch também foi o primeiro a usar campanhas publicitárias e de marketing para captar clientes. Suas ideias eram sempre surpreendentes e mostravam a rapidez em criar novas modalidades para facilitar as viagens. Thomas e seu filho John Mason morreram na década de 1890, e os negócios foram assumidos pelos 3 netos de Koch, Frank, Henry, Ernest Edward e Thomas Albert, que posteriormente venderiam a empresa para uma companhia belga, a Compagnie Internationale das Wagons List. Mas foi apenas em 1948 que a Thomas Koch foi estatizada para salvar a empresa do colapso após a Segunda Guerra Mundial. No que diz respeito aos principais feitos que mudaram o segmento do turismo, podemos citar algumas mudanças de Thomas Cook que revolucionaram o setor. Hoje, o turismo é a fonte primária de recursos para tantos países que é difícil imaginar como eles existiam antes da figura do britânico. Apesar da primeira viagem em grupo, Thomas, com o passar dos anos, desenvolveu diversas técnicas e formas de se fazer turismo. Ele abandonou a igreja e criou a primeira agência de viagens do mundo, com seu nome. Cook acompanhava seus clientes pessoalmente, tornando-se também o primeiro guia turístico do mundo. Hoje, a empresa que Cook fundou é a maior do mundo no setor do turismo. A respeito de seus feitos para o turismo, podemos citar alguns, ao começar com o uso de marketing. Em 1841, ele organizou para 500 pessoas um tour a Leicester, sendo a primeira viagem em larga escala, e depois começa a utilizar de maneira significativa o marketing e a publicidade para a atração de clientes, como comentado pela Bia anteriormente. Em 1846, Cook criou a primeira expedição turística para a Escócia, que seria a fonte principal do seu negócio por décadas depois. Os roteiros em direção à Escócia se tornaram o produto mais lucrativo da companhia de viagens de Cook. Nos anos posteriores, continuava a fazer grandes organizações de viagens, também incluía em seus pacotes turísticos os serviços de várias companhias férreas, da hotelaria e de restaurantes, onde podemos perceber a troca do turismo com outros setores. Em 1873, Thomas Cook completou sua primeira viagem ao redor do mundo e estava pronto para oferecer o tour global naquele mesmo ano, saindo de Londres e voltando para Londres. Com o estabelecimento da padronização e produção em massa do modelo fordista, com o crescimento da demanda, Cook teve a ideia de escrever e imprimir o que hoje chamamos de guia turístico, com todos os detalhes geográficos e históricos, usos e costumes da população local e a culinária. Devido a essas realizações, principalmente por promover a primeira viagem organizada da história, Thomas Cook é considerado o pai do turismo moderno e contribuiu com as evoluções do setor até os tempos atuais. Então, para concluir essa história, irei abordar um pouco sobre o conglomerado empresarial Thomas Cook. Thomas Cook foi uma agência de viagens britânica fundada em 1841. Se expandiu ao redor do mundo, se tornando o segundo maior operador global de viagens e turismo, e o mais antigo do setor. A companhia, composta por uma operadora de viagens e uma companhia aérea que operava em 16 países,
empregava 22 mil pessoas no total, sendo 9 mil dessas no Reino Unido. Ela teve como seu último faturamento anual 10 bilhões de libras, o que é equivalente a cerca de 50 bilhões de reais. Há vários anos, Thomas Cook enfrentava a concorrência de outras empresas, em particular no Reino Unido, pela situação econômica incerta, com as incógnitas do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e a queda da Libra também. Infelizmente, após 178 anos de história, a empresa entrou em falência em 2019, pelo motivo de não ter conseguido obter os 200 milhões de libras que necessitava como recursos adicionais para poder garantir sua sobrevivência. Um ano antes de sua falência, o grupo havia investido em hotéis próprios de sua rede, especialmente na Espanha, o qual era o principal destino dos clientes da Thomas Cook. Com a falência, não somente a empresa teve consequências, mas também a própria Espanha, que sofreu com um golpe muito importante para o setor do turismo, pois anualmente as companhias aéreas de Thomas Cook enviavam por volta de 3,6 milhões de passageiros aos aeroportos espanhóis. Após a notícia da falência, o governo britânico determinou o início de um programa de retorno para os turistas, e o Ministério do Transporte do Reino Unido se comprometeu a cobrir alguns gastos e ofereceram dezenas de voos charter aos passageiros retidos em viagens que não conseguiram retornar a seus destinos de origem. Nossa, já deu para aprender bastante coisa da vida de Cook e entender melhor sobre o início e, infelizmente, o término de sua empresa. Mesmo com um final não tão agradável, Cook e a sua empresa foram um marco para o segmento do turismo, deixando um legado inesquecível.